Ao sair de casa, notamos no mercado, padaria, lojas, os preços dos produtos sempre aumentando e não conseguimos fugir desse pesadelo. Antigamente, quando o real foi criado, pagávamos no quilo do arroz 64 centavos. Hoje em dia, pagamos em média R$ 10 no mesmo produto. Ou seja, a diferença do preço é de 15 vezes mais. Nesse tempo, perdemos muito nosso poder de compra, que é quase assustador. Perdemos para a inflação. Em poucas palavras, inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ela implica na diminuição do poder de compra da moeda. Existem vários motivos para acontecer o aumento dos preços nos produtos e serviços de uma nação, porém a principal razão se dá pela diferença entre a oferta e a demanda. Entendendo que oferta é quanto de um determinado produto tem para se vender e demanda é a quantidade de pessoas que querem comprar um determinado bem, podemos pegar um exemplo simples, como a de um sorvete, para explicar um dos motivos da inflação. Imaginem que é verão, um clima muito quente, no qual muitas pessoas estão à procura de sorvete para se aliviarem do calor. Ou seja, a demanda, a procura de sorvete nesta ocasião está maior que o normal, graças ao clima. Com a quantidade de pessoas procurando pelo produto maior que o normal, a tendência é o preço dele aumentar, ocasionando na inflação. Outro exemplo é quando ocorre um aumento do preço para se fazer um determinado produto, como ocorre com o pão francês. A maior matéria-prima para a produção do pão é a farinha. Agora, imaginem que a produção de farinha caiu, graças a algum acontecimento, como por exemplo uma seca. Assim, o padeiro terá que pagar mais pela mesma quantidade de farinha que comprava antes, fazendo com que ele aumente o preço de venda do seu pão francês, ocorrendo a inflação. A inflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento e assim prejudicando o crescimento econômico. As pessoas e as firmas perdem noção dos preços relativos e assim fica difícil avaliar se algo está barato ou caro. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população, pois essas têm menos acesso a instrumentos financeiros para se defender. O controle da inflação passa por medidas de aperto fiscal e monetário, ou seja, gastos públicos mais baixos, impostos mais elevados e juros, a nossa taxa Selic mais alta. No curto prazo, essas decisões ajudam a conter a demanda por bens e serviços, e uma demanda mais baixa para uma dada oferta no curto prazo faz com que o ritmo de aumento dos preços seja menor. Isso quase sempre tem impacto recessivo na economia. Portanto, controlar a inflação tende a envolver sacrifícios no curto prazo, como crescimento mais baixo e desemprego mais alto. Mas afinal, como se proteger desse monstro que chamamos de inflação? Para nos protegermos da inflação, podemos adotar alguns investimentos que vão nos ajudar a não perder nosso dinheiro com o passar do tempo. Mas antes de tudo, lembre-se, nunca deixe o seu dinheiro parado. Não deixe ele embaixo do colchão. Você não vê, mas está perdendo muito para a inflação. O Tesouro IPCA é um título de dívida do governo. Seu rendimento é atrelado à inflação, tendo o IPCA como referência mais uma taxa fixa. Como ele tem vencimento mais distante, é perfeito para o longo prazo, te protegendo da inflação diretamente. Mas lembre-se de tomar cuidado caso for vender esse título antes de seu vencimento, pois pode sofrer marcação a mercado. E não se esqueça que há incidência de imposto de renda sobre o rendimento, seguindo a tabela de imposto de renda. O Tesouro Selic é um título de dívida do governo, o investimento mais seguro do Brasil. Você apenas não o receberá se o nosso país falir. Esse investimento é atrelado à taxa Selic Over, permitindo o resgate a hora que quiser e rende um pouco todo dia. Ele o protege da inflação a longo prazo, indiretamente, pois como visto anteriormente, com o aumento da inflação, a tendência é ocorrer o aumento da taxa de juros do país, a Selic, que é a taxa que esse investimento é atrelado. Assim, mesmo ela estando abaixo da inflação em alguns momentos, no longo prazo, o investimento sempre estará acima dela. Lembre-se que a incidência de imposto de renda sobre o rendimento, seguindo a tabela do imposto de renda. Os fundos imobiliários permitem que você invista em imóveis sem precisar de todo o valor da compra e sem ter que tomar empréstimos. Além de ser possível diversificar o seu patrimônio, afinal, uma cota de fundo imobiliário normalmente tem investimento em vários imóveis, eles pagam dividendos mensais e têm uma boa liquidez. Eles te protegem da inflação indiretamente, afinal, todo imóvel tem em seu contrato a correção do valor do aluguel por algum índice que é atrelado à inflação, como o IPCA e o IGPM.
Assim, sempre que esse índice subir, os valores dos aluguéis pagos a esses fundos tendem a subir. Ao longo prazo, você estará protegido da inflação. Lembrando que os dividendos pagos por eles são isentos de imposto de renda, porém caso tenha lucro na venda desse ativo é necessário pagar 20% de imposto sobre o lucro. Então imagine, você vai conseguir se proteger da inflação e ainda tirar uma renda passiva com os dividendos desses imóveis todos os meses. Existem vários outros investimentos que podem te ajudar a se proteger da inflação, porém isso é assunto para outro vídeo. Caso tenha aprendido a se proteger desse monstro que chamamos de inflação, curta e comente. Lembre-se de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Até a próxima, e não se esqueça, investir vai muito além de poupar. É garantir um futuro digno para você e sua família. Comece agora!